você que mês de abril, os webinários de abril vão ser de Ogum. Combinado? Fechado? Então vamos lá. O que eu vou começar falando de Pai Ogum? Eu quero falar que o Pai Ogum, acima e antes de tudo, ele é o pai da lei. E se ele é o pai da lei, quando nós falamos de lei, não de lei humana, não de lei da natureza, não, estamos falando da lei de Deus, da energia de Deus que flui, lei de Deus, irradiação da lei. Nós estamos falando de ordem, ordem. Quando falamos de ordem, estamos falando de ordenação, de colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando falamos de ordem, estamos falando de tudo tem o seu lugar no universo. Estamos querendo dizer que esta energia que flui por Pai Ogum, ela vai organizar, colocar tudo no seu devido lugar. Quando a gente fala de ordem, a gente fala de caos. O oposto de ordem é caos. Então, quando eu falo de universo, eu estou falando de que há uma ordem no universo. Quanto mais a ciência humana, a astronomia, por exemplo, estuda, a astronomia vai descobrindo as leis da astronomia, né? Que assim, a órbita é elíptica, a lei da ação centrípeta, ação centrífuga, a lei da gravidade. Começa-se a descobrir que as coisas não são caóticas na astronomia e no universo. As coisas são ordenadas. E quando a gente vê isso no macro, e quando a gente vê isso no micro, existem as leis, por exemplo, da química. Vai se descobrindo como é que os elétrons, de uma forma ordenada, se ligam nos átomos. Legal! E na nossa vida? Então, Ogum entra na nossa vida. A energia de ordem de Ogum entra na nossa vida. E essa energia de ordem, né, de ordenação, é aquela que combate o caos. Quantas vezes você já teve a sensação de bagunça? Minha vida está caótica. Perdi o controle da minha vida. Minha vida está uma bagunça, eu não consigo organizar a minha gaveta, eu não consigo organizar a minha bolsa, eu não consigo organizar o meu armário, eu não consigo organizar os meus papéis, eu não consigo organizar os meus horários, eu não consigo organizar as minhas tarefas a serem cumpridas. Então, é essa energia de Pai Ogum que a gente precisa na vida da gente, né? Pai Ogum é exatamente isso. É aquele que coloca ordem na nossa vida, que nos organiza, que tira essa bagunça em todos os sentidos, dentro e à minha volta, na minha vida. Ele é, né? E quando a gente fala de Pai Ogum, ele traz as leis. A lei da química, a lei da física, as leis da natureza, as leis da espiritualidade. Quando a gente fala a lei da ação e reação, a gente está falando de Pai Ogum, porque é uma lei de Deus. Quando a gente fala a lei das afinidades e da sintonia, semelhante atrai semelhante, estamos falando de Pai Ogum. E aí a gente fala de uma lei religiosa, vamos dizer assim, né? Que é uma lei que está em todas as religiões. E é Ogum. Essa lei diz assim: não faça aos outros o que você não quer para você mesmo. Quando eu digo que é uma lei religiosa, por quê? Porque esta é a base de todas as religiões. Esta é a base da filosofia da boa convivência. Como a gente convive com o outro, em sociedade, em comunidade, dentro da família, do ambiente de trabalho, não faça para o outro o que você não quer para você mesmo. Não faço ao outro o que não quero para mim. Veja, nessa frase a gente tem Pai Ogum, né? Criando ali uma lei de boa convivência entre humanos, tá? Então isso é Ogum na nossa vida, começa por aí. Ogum também é ética, caráter, retidão, disciplina, responsabilidade, e isso é tão importante, e não é só importante na minha convivência com o outro, é na minha convivência comigo, né? A ética é algo que todos nós temos. Todo mundo tem um senso de ética, todo mundo tem, mas eu escolho ter um comportamento ético
ou um comportamento antiético. Eu sei que mentir está errado, e sei que roubar está errado, e sei que matar está errado, mas eu posso escolher fazer o errado, mas eu tenho a consciência do que é ética. Eu tenho a consciência do que é ser responsável. Ser responsável é arcar com as consequências do meu ato, dos meus atos. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu digo, tudo que eu sinto, eu tenho que arcar com as consequências, né? Eu não posso dizer algo e depois, não foi isso que eu falei. Eu tenho que arcar com as consequências. Sim, foi isso que eu disse. Posso ter falado de forma impulsiva e impetuosa, mas sim. Então, quando a gente fala de Pai Ogum, ele está trazendo isso para a nossa vida, né? Uma disciplina. Disciplina é ter um controle das ações, controlar os meus horários, né? Controlar os meus pensamentos, controlar os meus atos. Isso é ter disciplina, é ter controle sobre si, é estar ordenado, organizado, disciplinado, retidão, caráter. Puxa vida! Quando a gente pensa, a gente fala, falta tanto isso hoje em dia, né? Falta tanto a gente encontrar pessoas de caráter, pessoas que tenham uma retidão, né? Retidão a gente já imagina um caminho reto. Pai Ogum é um caminho reto. Por isso a gente fala retidão, aquele que lidava, né? Ele forjava espada, forjava lança, tudo que fosse de ferro. E aí, claro, que nos tempos de hoje a gente estende para o ferro, para o alumínio, para tudo que é metálico, todos os metais. Mas Pai Ogum, ele é o pai do ferro. E nós entendemos que nos mitos ele nos ajuda a fazer o ferro, e aí ele acaba sendo o pai da tecnologia, que é toda essa fabricação de armas e de ferramentas. Pai Ogum, ele acabou, nos mitos, ele também era agricultor, porque desde que se descobriu as ferramentas como o arado, a pá, a enxada, o facão, né, tudo feito de metal, facilitou muito a agricultura, mas quando a gente vai ver, tudo volta para o ferro. E claro, o mais clássico de Pai Ogum é a espada, né, a espada de Pai Ogum. E a gente entende que aí tem uma força muito grande, né? Começa com o ser humano descobrindo a idade do bronze, a idade do ferro, a idade dos metais, o ser humano saindo da idade da pedra e fazendo ferramentas de metal. E quando a gente chega na energia, Pai Ogum nos traz a energia do ferro. Quando a gente faz um exame de sangue, um hemograma, por exemplo, né? Quando a gente faz um exame de sangue e nos dá alteração de ferro, pouco ferro, o que significa isso? Que eu estou provavelmente anêmica. Se eu estou anêmica, como é que eu fico? Sintomas de anemia: eu estou pálida, amarelada, cansada, sem ânimo, tudo me cansa, sem vontade de nada, prostrada, né? Não consigo me concentrar, só tenho vontade de ficar deitada, tenho sono o tempo todo. Quando a gente relata isso para o médico fala: faz um hemograma completo porque você está com sinais ou sintomas de anemia. Isso é Ogum. Ogum é a vida na sua plenitude, brilhando no meu olhar, na minha fala, nos meus gestos, na minha postura, no meu comportamento, em tudo. Ogum é plenitude de vida. Ele é a vida pulsando ao meio-dia. Sabe aquele sol do meio-dia? Isso é Ogum. Então ele é muito, muito, muito importante nas nossas vidas. E às vezes não nos falta ferro, nem zinco, nem cobre no hemograma. Falta Ogum no nosso espírito, né? Então Ogum, ele traz muito essa energia, né? Ogum é movimento. Filho de Ogum tem energia de sobra, tem energia até demais. Precisa jogar essa energia em algum lugar, precisa fazer uma academia, precisa fazer um esporte, precisa fazer uma luta marcial, precisa trabalhar 12 horas seguidas, precisa nadar, precisa descarregar, porque
porque tem excesso de energia. Filho de Ogum normalmente gosta de esporte, gosta de corrida, gosta de nadar, gosta de luta marcial, precisa. Filho de Ogum não consegue ficar muito paradinho, assim, sabe? Vamos ficar lendo 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10, não aguenta. É muita energia. E se essa energia não é colocada para fora, o filho de Ogum fica irritado, explosivo. Porque ele volto a dizer, é a plenitude da vida. É o sol do meio-dia em janeiro, no verão, 40 graus. É a vida pulsando. Isso é Ogum. E muitas vezes falta Ogum nas nossas vidas, né? E é muito legal, porque essa ciência divina que a gente estuda, né, de Pai Ogum, e essa ciência divina dos orixás e das irradiações divinas, da direita do Pai Maior, da esquerda do Pai Maior, dos orixás da direita, dos orixás da esquerda, é muito legal, porque a gente entende que na Umbanda, o culto de Exu, orixá Exu, ele é velado, a gente já falou disso. Eu já fiz muito webinário sobre orixá Exu, vai procurar, acho que uns 2 ou 3 no mínimo eu fiz. Então a gente entende que o culto de orixá Exu, ele é velado, ele é passivo, mas quem responde, né, por essa energia do orixá Exu da esquerda é Pai Ogum na direita. E olha que legal, lá na cultura Nagô-Yorubá, Exu e Ogum eram irmãos. E tem muita mitologia, muito mito, muita história que os dois estão juntos, muito próximos, caçando, guerreando, né? Eles têm uma vivência muito próxima. Por que isso, né? O que significa isso? Significa que a energia de Pai Ogum e de Pai Exu é muito próxima. Vitalidade, vigor, plenitude de vida, movimento, ir na frente, liderar. Ogum é o grande general, né? Ogum é o primeiro que está ali, né? Ele é o líder. Nos mitos, Ogum assume a liderança. Então, essa liderança de estar na frente, de assumir tudo, de liderar, de trazer todo mundo, vamos lá, gente, vamos que eu estou na frente, organizar, por ordem, delegar função, isso é Ogum. E aí a gente vê que isso também é Exu, né? A diferença de Ogum e de Exu, ela é muito sutil. Basicamente, um está na direita e o outro está na esquerda, mas até a filiação divina. Filho de Ogum é muito parecido com filho de Exu. E aí, quando entra na Umbanda, filho de Exu vira filho de Ogum, tá? Então, existe muito essa energia e a gente vê se no mito os dois são iguais, é por quê? Porque são muito parecidos. É igual quando a gente fala, igual, é semelhante, né? Quando a gente fala de Omulu e Obaluaê, não são o mesmo orixá, mas são parecidos, são semelhantes. Por isso que em muito mito, um é pai e o outro é filho, ou são o mesmo orixá. Então a gente vai entender que no mito, ele quando traz 2 irmãos, é porque eles têm normalmente uma energia parecida, né? Então a gente tem Ogum aí, assumindo uma gira de esquerda, onde vai incorporar Exu. Ogum assume, por isso que tem tanto Exu de Ogum, né? Exu de Ogum, por conta dessa proximidade do orixá Exu. Então a gente vai entender que a gente está no mês de Ogum, né? E a maioria das casas de Umbanda vai trazer aí uma festa, uma feijoada de Ogum, né? Um ritual de Ogum. A gente aqui na casa tem festa de Ogum. A gente aqui no sábado, dia 27 de abril, 3 horas da tarde, a gente faz a nossa festa anual de Ogum. Eu não deixo de homenagear Ogum, né? Ele é pai desta casa, ele é meu pai e ele é pai desta casa. Então a gente vai entender por quê. Porque Ogum, ele é muito protetor, muito protetor. Quando eu estou passando por um momento de demanda, eu estou passando por um momento de ataque, eu estou passando por um momento de auto-obsessão,
eu tô fraca, eu que tô debilitada, eu que tô cheia de caraminhola na cabeça, eu que tô, né? Então, neste momento é Pai Ogum que entra. Sim, ele corta a demanda, ele corta a magia negativa, sim, ele encaminha o obsessor, ele encaminha o sofredor, sim, ele faz tudo isso, mas ele faz mais, ele me empodera, ele me faz forte. Por quê? Porque se eu estou forte, não entra magia negativa, não cai em mim, não tem espaço. Se eu estou forte, o obsessor bate e volta, sofredor já é encaminhado. Se eu estou forte, a inveja bate e volta. É isso que Pai Ogum faz, ele é o grande general, ele é o grande protetor. E aí a gente vai entender esse sincretismo com o arcanjo Miguel, que é o general dos anjos, né? General do céu. Então, essa força de Ogum é muito essa força de general. E quando a gente fala que Ogum é guerreiro, o mais importante é entender que não há um orixá que lute pela morte. A morte é o oposto da vida. A morte é o oposto de Deus, nesse sentido, da plenitude da vida. Então eu não posso ter um orixá que seja um guerreiro e que adora matar, sanguinário, cruel, torturador. Jamais, jamais. Quando eu falo da irradiação divina de Pai Ogum, o grande guerreiro, o grande soldado, o grande general, o que eu estou dizendo? Que ele luta pela paz. A luta de Pai Ogum não é para trazer guerra na minha vida, mas ao contrário, é para acabar com a guerra na minha vida. E normalmente a pior guerra não é a guerra externa, é a guerra interna. Essa é a pior luta, né? E quando eu estou guerreando com todo mundo, não adianta eu chamar Pai Ogum me ajuda a guerrear. Não, Pai Ogum me ajuda a entrar em paz, a ficar em paz comigo mesma, né? Me ajuda a estar no meu eixo, me ajuda a não precisar puxar a espada, mas só de ter a espada eu já estou protegida. Só de todo mundo saber que eu sou sua filha, todos somos filhos de Ogum, né? Só das pessoas saberem que eu sou uma pessoa de retidão, de caráter, de ética, uma pessoa de ordem, né? Uma pessoa de disciplina, uma pessoa empoderada, forte. Só de eu andar no caminho da lei de Deus, só isso já é o suficiente para que ninguém me ataque. E se me atacar, não entra, né? O meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus sentimentos, quem eu sou é o que abre o verdadeiro escudo de Ogum. O escudo de Ogum vem quando eu sou digna de ter a espada de Ogum, a espada da paz, a espada da ordem, né? A espada da proteção, do acolhimento. Aí o escudo de Pai Ogum se abre à minha volta, naturalmente. Tudo bem? Acho que falei bastante, né? Tá bom aí, pessoal?